Se você é líder, mas tem medo de errar, e isso acaba paralisando as suas decisões no dia a dia, presta muita atenção nessa aula porque ela é para você. E nós vamos resolver essa questão da insegurança, principalmente na hora de tomar decisão. Até porque o líder executivo, é um tomador de decisões. Não tem como fugir. E o medo de errar pode ser o maior sabotador da sua carreira. E hoje, nessa aula, nós vamos resolver isso, eu vou te ajudar. E vou falar mais, você vai sair dessa aula com condição de fazer entregas que até ontem você não fez, mas que a partir de hoje vão mudar a maneira como você vai lidar com o seu medo, com a sua insegurança e com as decisões que você sabe que precisa tomar e com aquelas que você faz de conta que não vê, mas que também precisam ser tomadas. Sou Patrícia Gopian e eu ajudo você, líder, a ter uma liderança estratégica e conquistar uma posição executiva valorizada e respeitada. Como é que funciona a questão da tomada de decisões? Vamos lá, papel e caneta na mão. Não é incomum uma liderança com receio de tomar decisões, com receio do erro. Por quê? Vamos combinar, né? Você trabalhou tanto, você fez tanto para chegar onde você chegou. Eu sei que tem muita coisa em jogo. E já numa posição de líder, provavelmente você pensa assim, poxa, Paty, eu nem ganho tão mal assim, sabe? Se eu olhar para as pessoas à minha volta, talvez você até seja uma das pessoas que ganha ali média acima das pessoas com as quais você convive. Você trabalhou muito, você se empenhou muito, você é comprometido, comprometida, tem uma família, tem responsabilidades, tem um cargo, tem um status que a sociedade te cobra, seja no ambiente corporativo ou fora do ambiente corporativo. Eu sei que tem muita coisa em jogo e isso pode fazer com que você desenvolva, ainda que de forma silenciosa, o medo para tomar decisões. E isso é normal, é a primeira coisa que você precisa ter em mente, é normal. Por que que isso acontece? Porque as pessoas não são ensinadas a tomar decisões ousadas. As pessoas, de alguma maneira, são programadas, todos nós fomos programados, ou seja, nascemos assim. Vou trazer um pouquinho de neurociência, vai ficar mais fácil, tá bom? Vou pautar um pouco na neurociência, porque o que eu vou trazer aqui para você é um conhecimento pautado no método da bússola executiva. O que que acontece? A neurociência explica. O ser humano, a gente já vem assim de fábrica, vamos brincar aqui com a história, com o chipzinho da proteção. Então, nós todos viemos programados para nos proteger. E o instinto de sobrevivência, que é esse gatilho de proteção, faz com que, sempre que você estiver de frente com uma decisão que pode colocar algo em risco, e isso a sua mente pensa de forma silenciosa, às vezes você consegue verbalizar o risco que isso traz para a sua carreira de forma ampliada, e muitas vezes você não verbaliza, mas a sua mente processa. O risco de você ser de alguma maneira as pessoas tirarem sarro de você, ser hostilizado, o risco de você ser visto como alguém menor do que você realmente é, o risco de você ser demitido, o risco de você se tornar uma liderança que não é respeitada, que não é mais uma referência, perder o status da referência, ainda que o seu status de referência seja uma referência executora. E aqui eu vou fazer um parênteses, eu vou te entregar um algo mais. Para pensar. Que tipo de liderança você exerce hoje? É liderança executora ou liderança executiva? E por que eu estou falando isso? Porque o líder executor é aquele líder que foi ensinado e é estimulado no seu dia a dia a viver no operacional, na execução. E o que que acontece? Quando você está só ali operacionalizando, executando, implementando, fazendo junto com o seu time um trabalho que eles poderiam e deveriam estar fazendo sozinhos, ou seja, sempre que você está ali resolvendo problema, apagando incêndio, só reativo, o que está acontecendo com você? Você está num estado, sem perceber, de desgaste, de estafa. Abrindo mão muitas vezes da sua saúde, abrindo mão da sua vida pessoal, abrindo mão da sua qualidade de vida. Isso vai gerando em você um estresse acumulado. E sempre que você está ali só na execução, o que que acontece? A tua cabeça para de buscar as melhores soluções. E parece que tudo vai ficando nebuloso, como se você estivesse empilhando o problema na sua mente. Nossa, tem isso para resolver, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Aí tudo parece que vira um grande problema. Já quando você está numa liderança executiva, quando você constrói um time autônomo, quando você tem uma liderança executiva e você está numa posição mais estratégica, que não tem a ver com o cargo ou com o crachá, mas tem a ver com a sua postura, o seu posicionamento no dia a dia, a sua forma de liderar, o que que acontece? Você tem mais clareza. Um exemplo muito comum. Às vezes você pega uma situação que para você está muito confusa, isso e aquilo, aí você vai lá, conversa com a sua liderança direta, ou seja, com alguém da diretoria, ou se leva o dono da empresa, e você leva a questão e a pessoa diz, faz assim. Você, meu Deus, tão simples, por que eu não pensei nisso antes? Porque, na verdade, a tua cabeça está onde? No mindset do líder executor.
A sua vida, o seu dia a dia está ali, ó, na dinâmica do líder executor. Por que eu estou te contando isso? Porque quando você sai dessa esfera do líder executor e vem para o líder executivo, muda tudo. Muda tudo. A clareza sobre as situações, a sua ousadia também, ela começa a aparecer. Antes de eu te falar como é que a gente resolve isso, eu quero que você me diga se esse conteúdo para você é valioso, deixe seu comentário aqui, dá um like nesse vídeo, e se você ainda não segue o canal, segue também o canal. Se você está chegando por aqui agora, aproveita, segue esse canal, porque ele é dedicado para você que é líder e quer ter uma carreira executiva valorizada e respeitada. Aproveita, porque tudo que eu trago aqui para você, cada aula que eu trago aqui para você, é pautada no método validado da Bússola Executiva. Então, papel e caneta e vai anotando tudo isso. Muito bem, então você já entendeu que muitas vezes isso vem de um instinto natural de sobrevivência, mas também vem de uma cultura de uma liderança executora. O medo, a paralisia por decisões. Como é que a gente resolve isso? Eu vou trazer para você regras do jogo, como a diretoria pensa, como a autogestão pensa. E você pode estar se perguntando, mas por que você vai me falar sobre isso, Paty? Quem é você? Eu fiz a minha carreira da base até o topo. Comecei como assistente, cheguei a diretora, eu cheguei mais de 30 mil reais por mês, que a gente fala muito na Bússola Executiva do executivo 30k+, executiva 30k+. E não é só o 30 mil por mês, é muito mais do que isso, uma posição de respeito, de valorização, e é isso que eu quero te ensinar aqui hoje. Quando você vem para essa atmosfera da liderança executiva, tudo muda. Regra do jogo, como a diretoria pensa. Primeira coisa, as pessoas não valorizam quem não erra. Porque pensa comigo, uma pessoa que nunca errou, uma pessoa que não teve que lidar com uma frustração importante através de um erro, de um não resultado através de um erro. A pergunta que fica é, se essa pessoa fosse promovida para um cargo maior e aí tivesse ali um imprevisto, um erro, como essa pessoa vai lidar? Se você não sabe, porque você nunca viu a pessoa passar por isso, você não promove para um cargo maior. O que é valorizado no ambiente corporativo pela alta gestão, mesmo que de forma silenciosa, e ninguém vai te dizer, pode errar. As pessoas valorizam de verdade, sabe o quê? A velocidade de reação. Não é sobre o errar ou acertar, é sobre a sua capacidade de entender os movimentos que você faz, transmitir essa consciência estratégica e, se der errado, ser a primeira pessoa a buscar a melhor solução e fazer dar certo. A velocidade de reação é mais valorizado do que quem nunca erra. Então vamos lá, é mais valorizado quem erra e corrige rápido, com consciência estratégica, do que quem nunca errou. E eu tô te contando isso para que você saia dessa questão de e se eu errar? E se eu errar? Eu vou perder tudo. Não vai perder tudo. Não vai perder tudo. Sabe quando você perde? Quando você não decide. Porque quando você não decide, alguém decide por você. E quando alguém decide por você, talvez não seja a melhor decisão para os negócios, talvez não seja a melhor decisão para o seu time, mas principalmente, talvez não seja a melhor decisão para a sua carreira. E a sua carreira é sua gestão. Não deixa ninguém decidir isso por você. E quando você não toma uma decisão que é importante para a sua área, uma decisão que precisa ser tomada para a empresa, o que você está dizendo? Que alguém pode fazer isso no seu lugar. E quando você diz isso, ainda que de forma silenciosa e inconsciente, alguém vai sentar na próxima cadeira no seu lugar. É assim que funciona. O medo de ficar parado tem um custo muito mais alto do que aqueles que se movimentam e fazem dar certo quando algo sai do controle. É muito mais valorizado você mostrar que você tem uma estratégia por trás de uma decisão e que você tem um plano para fazer dar certo. E se der errado, você sentar, redesenhar e fazer dar certo. Do que alguém que não decide, do que alguém que procrastina, do que alguém que perde o timing das coisas. Não é incomum, porque o medo de errar faz você demorar a resolver, faz você demorar a decidir, faz você demorar a crescer. Isso é a ausência de um conhecimento, é a ausência de um método. Porque a liderança, ela não é uma coisa que a gente nasce com ela. A liderança é uma habilidade que se desenvolve. E tomar decisões também é algo a ser desenvolvido. Também é uma habilidade executiva. Tanto que, quando a gente fala de uma liderança executiva na Bússola, existem pilares fundamentais. A gente fala de inteligência emocional corporativa, a gente fala de mentalidade executiva e fala de habilidades executivas, entre outras. Mas que cabe aqui nessa aula são essas. Então, inteligência emocional, onde que ela entra? Para você entender o que de fato valoriza e não ficar emocionalmente impactado ao ponto de não decidir.
A habilidade executiva, onde ela entra? Na sua capacidade de reverter e se posicionar diante de um erro. Uma coisa muito importante também, eu vou te entregar isso aqui a mais que é importante. Não é só velocidade de reação, é transmitir esse posicionamento executivo. Então, por exemplo, se você cometeu um erro, e você vai errar muito, não se preocupe. Aliás, vou te contar uma história que aconteceu comigo, de um CEO na época que eu era diretora. Você vai errar, mas quando você errar, isso aqui é tão importante quanto é você ser a primeira pessoa a sinalizar os níveis acima, de maneira executiva, e buscar a melhor solução para a companhia. Eu vou te contar 2 histórias que vão ser importantes. Uma delas é quando eu cometi uma falha importante na C&A, na época eu trabalhava na C&A Modas, e a gente perdeu em um final de semana alguns milhões da empresa. E essa falha nasceu na minha área. O que eu fiz? Eu fui a primeira pessoa a falar com o diretor. Na época era uma gerente sênior. Fui lá no meu diretor e falei: olha, aconteceu isso, 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 esse é o impacto. Do que eu consegui ver nesse pouco tempo, me parece que é para cá e são essas as possíveis ações. Mas nós estamos investigando e eu já te trago um parecer melhor. Eu só quis te contar porque eu acabei de descobrir e você tem que ser a primeira pessoa a saber. Mas o time todo já está mobilizado, nós vamos buscar a solução. Não, tudo bem, faz o que tem que ser feito. Falei, nós estamos fazendo. Falei, tá, vai lá e me conta. Falei, mas eu não quero que você seja pego de surpresa. Eu não quero que nenhum outro diretor ou diretora chegue até você para contar o que aconteceu. E eu tô te contando. E eu tô aqui para resolver. Ele fez, ok, agora resolve, depois a gente conversa. Falei, beleza. Porque é uma postura executiva. Não é de alguém que foge ou tem medo, percebe? E tem 2 coisas que formam um executivo imparável, como a gente diz aqui na bússola: coragem e persistência. E persistência não é insistência. Insistir e ficar fazendo a mesma coisa errada. Persistência é aprender e voltar melhor. E uma segunda situação que eu quero trazer para você, eu estava diante de um time, isso já foi numa outra empresa, na Centauro que eu trabalhei, eu estava diante de um time e a gente sempre trazia coisas novas, e toda novidade envolve risco. Risco, decisão. E aí o que aconteceu? Um dia nós estávamos até tarde ali e o CEO da empresa passou e falou: nossa, vocês estão aqui ainda? Eu falei: ah, estamos, não, deixa eu te contar, a gente está fazendo isso, 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 bem executivo, né? Trouxe ali para ele e falou: nossa, que legal. Eu fui trazendo as pessoas chaves que estavam ali para cada um falar rapidinho do seu. Ele falou assim: Patrícia, posso te falar uma coisa? O seu time faz tanta coisa que eu tenho certeza que vocês devem errar muita coisa. E eu queria te dizer o seguinte: pode errar. Porque você vai mais acertar do que errar, do jeito que você está me mostrando e a estrutura que você tem. Você está tão pronta para fazer as coisas aqui com esse time, o seu time está tão pronto, que a ousadia vai ser fundamental. Porque vai mais acertar do que errar. E a conta fecha no positivo. Claro, você pode discutir: ah, mas o meu CEO não é assim, meu diretor, minha diretora não é assim, a dona da empresa que eu trabalho não é assim. Eu entendo que não seja. Mas você percebe que a fala dele é consequência de uma postura que eu tive primeiro? Se eu tivesse uma postura insegura, será que ele teria me dito isso? Com certeza não. E é exatamente esse posicionamento executivo padrão bússola que eu quero trazer luz a você, e eu quero te dizer: é isso que vai te ajudar a ter uma postura onde as pessoas vão te respeitar. E é isso que vai te dando segurança para tomar as melhores decisões. E sempre que você tiver que tomar uma grande decisão, o que você vai fazer? Quais são os prós, quais são os contras? Mas a pergunta mais importante: o que eu vou fazer para isso aqui dar certo? Não gasta muito tempo pensando em tudo que dá errado, não. Pensa assim: o que eu vou fazer para isso dar certo? Chama as pessoas que podem te ajudar a fazer dar certo. Cria corresponsabilidade e faz dar certo. Decisões envolvem riscos, mas é exatamente aqui no desconforto que as grandes alavancas e oportunidades de carreira estão escondidas. Se você gostou dessa aula, se ela fez sentido para você, se você quer mais conteúdo sobre liderança executiva, e se você quer chegar numa alta posição executiva, ganhar salários acima de 30 mil reais, e tudo isso com um método, faz o seguinte: dá o like nesse vídeo, me conta aqui o que você achou, segue o canal, ativa a notificação, porque eu tenho certeza, a cada aula que vai ao ar, um novo insight, um novo aprendizado vai preenchendo você como executivo. Aproveita, hein? Aproveita.